Sei. Mas pronto, estamos aqui, ambas aparecendo. Reclamem se o áudio estiver ruim, tá? Aqui para mim tá ótimo o seu áudio. Pra mim também tá. Então, bom, como eu já falei, eu vou falar de novo, porque aí essa que vai ser a abertura da nossa Bora live, lá. né? O assunto é como encontrar um profissional ideal que preste serviços de pet sitting, dog walking. E o motivo da gente ter chamado você é que você é uma profissional que a gente considera muito qualificada. A gente gosta do seu trabalho, nos encontramos em cursos e é muito difícil a gente ver profissionais, às vezes, que não trabalham diretamente, somente com comportamento canino ou felino, em cursos, infelizmente. Né? Então, cada vez mais vem aumentando, né? E a gente vê em cursos que a gente faz que está se diversificando. Então, a gente encontra, às vezes, pessoas que trabalham em clínica veterinária, pessoas que trabalham com banho e tosa, fazendo cursos, mas não é uma coisa tão frequente quanto deveria, quanto poderia ser. Então, a gente fica muito feliz de ter profissionais, de conhecer profissionais que têm esse cuidado, né? De não estar trabalhando só com ir na casa da pessoa, pôr comida, água e limpar a caixinha de areia ou o banheiro do cachorro. É uma pessoa que sabe que está prestando um serviço que precisa ser essencialmente baseado no bem-estar do animal, e para isso você tem que entender de comportamento, né? Então, o motivo da conversa também com você é para a gente saber como que a gente identifica um profissional que tem essas qualificações e também para a gente entender um pouco melhor sobre a rotina de trabalho, né, de pet sitters e dog walkers, porque tem muita gente que fala, é uma pessoa, vou falar assim, né, do estereótipo que a gente conhece, não é para ofender ninguém. É aquela pessoa que tem um segundo trabalho, precisou complementar renda, então ela vai passear com os cachorros do condomínio dela. É uma pessoa que gosta muito de bichinho. Não podia ter um bichinho e foi trabalhar com pet sitter para cumprir, cobrir essa carência. E na verdade é um serviço tão complexo, né? Tão importante que não pode ser encarado dessa forma. Então, a gente quer saber mais sobre a sua rotina de trabalho, sobre detalhes, né, interessantes da sua profissão, do seu dia a dia, e como que a gente pode identificar profissionais que sejam igualmente qualificados, porque infelizmente Letícia só tem uma, né? Então, não dá para ter Letícia no Brasil todo. Como é que a gente faz? Primeiro de É, tudo, vamos apresentar quem é Letícia e quem é Pets da Let's, né? então, eu sou a Letícia, né? Sou mais conhecida como Tia Let's. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu Tá tô. ok? E Pets da Let's, né? Que Tia Let's vem aí do meu perfil, Pets da Let's. É um serviço que hoje oferece consultoria de comportamento, pet sitting e dog walking. O pet sitting é quando o profissional vai à casa da pessoa para cuidar do bichinho na ausência dessa pessoa. E essa ausência, ela não necessariamente é por uma viagem. Ela pode ser porque a pessoa trabalha muitas horas, pode ser porque a pessoa fez algum procedimento de saúde e não está podendo cuidar diretamente dos bichinhos. Então, assim, é sempre esse serviço que é na casa da pessoa. Ele é diferente da hospedagem por causa disso, né? Muitas vezes é confundido com a hospedagem, mas não tem nada a ver, são coisas separadas. Que você não faz, inclusive, hospedagem. Não faço hospedagem. Eu tenho, né, animais aqui na minha casa, então eu não acho que para eles eu não tenho o espaço adequado, então assim, eu não faço hospedagem. Eu faço Tá, o serviço de pet sitting, que é ir à casa da pessoa. legal. E o dog walking, que é o passeio, né? Que ele pode ser tanto um passeio para um gasto de energia, o passeio rotineiro do cão, como pode ser também um passeio mais educativo, numa abordagem aí mais com vários profissionais, com uma equipe multidisciplinar, para tratar alguma questão que aquele cãozinho tenha, né? Então, existe este passeio também, que é o passeio educativo, que eu também ofereço esse serviço. Legal. E quando a gente trabalha com o pet sitting, a gente tem
uma responsabilidade aí, que ela é muito grande, né? Até o dog walking é considerado uma espécie de pet sitting, né? Em Uhum. algumas associações consideram o dog walking um tipo de pet sitting, né, Ju? Aí, assim, em resumo aí dessa primeira pergunta, é isso. Quem é Tia Let's? Você pegou uma caneca, eu peguei um copo, né? Que ninguém veja o que, que tem aqui, mas tudo bem. É algo. Eu ganhei uma cerveja aqui, gente. Deixa eu pôr ela aqui do meu lado, peraí. Então, me diga uma coisa. Você trabalha há quanto tempo com pet sitting e com dog walking? Tem muita gente que se preocupa com a questão da experiência e não só da qualificação, né? Então, você já está há quanto tempo trabalhando e há quanto tempo buscando conhecimento nessa área de comportamento? E Então, aonde que você atende também? Porque eu acredito que se alguém veio do meu perfil e não te conhece, talvez esteja interessado no serviço e não esteja na sua região de atendimento. o Pet Sitting e o Dog Walking eu faço em Belo Horizonte, né? Eu sou de Tá? Belo Horizonte. Eu comecei há 3 anos. E é muito interessante a gente falar sobre isso, Ju, dessa questão da experiência, da qualificação, como que eu comecei, e qual que foi o caminho que eu fiz até aqui. Porque nesses 3 anos eu já consigo falar um pouquinho desses quesitos que a pessoa deve observar para contratar um profissional para cuidar do seu bichinho, né? A minha primeira formação ela é na área de comunicação, né? Então, assim, eu não sou veterinária, né? Eu não tenho uma formação na área diretamente ligada aos animais. Uhum. E por isso mesmo, eu trabalhei muitos anos exclusivamente com comunicação e chegou um momento da minha vida que eu tive a necessidade de fazer uma mudança de carreira, né? Então, eu estava realmente com a necessidade de trabalhar com algo que eu gostasse, que me deixasse motivada, que fosse uma coisa que eu levantasse todos os dias com aquela vontade de fazer aquele trabalho, né? E aí eu estava fazendo um trabalho de reorientação de carreira e a pessoa com quem eu estava fazendo esse trabalho, que estava me orientando, ela me fez a pergunta assim: se você não tivesse que dar nenhuma explicação, se você não tivesse nenhum impedimento, nada assim que você tivesse que considerar, com o que você gostaria de trabalhar? E aí que realmente o pensamento que veio foi que eu gostaria de trabalhar em algo relacionado ao bem-estar animal e ao cuidado com animais. Então, E esse naquele momento soou como uma coisa assim, nossa, que absurdo, que sonho nada a ver. Ou foi uma coisa que você falou, existe uma possibilidade real, não estou viajando. a essa altura eu já conhecia algumas pessoas que trabalhavam tanto com o pet sitting como com o comportamento, com adestramento, né? Eu já conhecia algumas pessoas, conversava com elas, então essa sementinha já vinha aí. Então, quando ela me fez essa pergunta de se você não precisasse considerar necessariamente é, uma renda específica ou uma explicação para alguém, por que você está mudando, o que você gostaria, então essa resposta ela veio muito facilmente. E no momento que eu tomei essa decisão realmente de fazer a transição, eu tomei também a decisão de que antes de atender o meu primeiro cliente, eu iria me qualificar. Isso é uma questão do meu estilo, lógico, de trabalho em relação a qualquer coisa, né, que eu vá fazer. Mas nesse processo de transição, essa pessoa que estava trabalhando comigo, ela me pediu para eu pensar quais eram os passos até eu chegar nesse trabalho que eu gostaria de fazer. E para Então, mim, o para você primeiro nunca foi a questão da experiência, né? Ah, eu tenho experiência, já conheço, faço com os meus, vou começar a trabalhar e depois eu estudo mais sobre um assunto X que eu perceba necessário. não foi assim. Eu tenho animais dentro da minha casa desde bem pequenininha, desde criança, né? Minha família toda é apaixonada com gatos, cachorros, passarinhos, tudo que você imaginar, coelhinho, tudo eu já tive. E assim, isso
nem me passou pela cabeça que seria suficiente para assumir a responsabilidade de cuidar do animal de outra pessoa. Tá. Então, a primeira coisa que eu pensei, qual é o primeiro degrau? Porque gostar de animais é um pré-requisito muito, muito, muito básico. Então, assim, eu não parti desse pré-requisito, porque isso já estava muito claro para mim. Então, o meu primeiro degrau foi realmente me qualificar antes mesmo de atender o meu primeiro cliente de pet sitting, que foi, né, há 3 anos que eu comecei. E essa qualificação eu busquei por esse fator, assim, que para mim é fundamental nessa nossa conversa, que é a responsabilidade. Então, E assim, qual que foi o primeiro curso que você fez, ou a primeira palestra que você atendeu, que você falou assim, nossa, realmente eu preciso dessa informação para eu trabalhar direito? então, o primeiro curso que eu fiz foi foram 2 cursos bem básicos, voltados para pet sitting, Uhum, em grandes plataformas são plataformas que reúnem pet sitters aqui no Brasil, né? E algumas delas oferecem cursos online, independente se você vai trabalhar na plataforma ou não. Então, o entendi. primeiro curso, primeiro de todos, foi esse curso bem básico. Foram 2 muito parecidos um com o outro, de pet sitting e de dog walking. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, com quem conversa comigo sobre isso, é que o básico, ele é básico, mas ele não é óbvio. Então, Sim, assim, esses cursos, apesar de muito introdutórios, eles me abriram os olhos para uma série de coisas, assim, inclusive a necessidade de estudar sobre comportamento e linguagem corporal de cães e gatos. Não é tá, porque você super tem importante. um cão, um gato, desde que você era criança, que você consegue interpretar a linguagem corporal deles. A gente sabe muito bem disso, né, Ju? Porque Com acontecem certeza. acidentes, né? As pessoas chegam com essas queixas para nós de que o meu gato me morde ou o meu cachorro me morde. Então, assim, antes da mordida aconteceu ali um monte de coisa que passou batido. Sim. Então, esses primeiros cursos, assim, apesar de muito introdutórios, eles já me abriram os olhos para uma série de questões técnicas que eu não tinha muito domínio na época. Eu tinha um conhecimento por ter amigos da área de adestramento, da área de pet Mas a sitting. gente lê o negócio assim, né, passo a passo. Primeiro, abre a nossa cabeça e segundo, é isso que você falou. Demonstra o quanto que a gente ainda precisa aprender, né? Se você não começa desse básico, você não tem dimensão de quantas outras coisas você ainda pode adquirir de conhecimento que são fundamentais. Exatamente. Então, assim, esse sonho que eu tinha de trabalhar nessa área, que parecia assim, nossa, é o ideal. Ele foi um sonho construído. Ele não foi uma coisa assim, eu preciso de Vou uma. me jogar do nada. Exato, preciso de um outro trabalho, porque eu saí do outro, então agora vou começar. Então, foi uma coisa muito construída. Eu fiz esses primeiros cursos introdutórios, e a partir desses primeiros cursos que eu comecei a buscar algumas formações mais específicas, né? Nesse meio tempo que eu estava pesquisando sobre a qualificação, eu encontrei a Pet Sitters International, que é uma associação com sede nos Estados Unidos. Ela é a maior associação educativa para pet sitters do mundo. E, na verdade, assim, se você procurar por associações realmente reconhecidas de pet sitters, não tem, né? Assim, só tem a Pet Sitters International. É uma associação que tem foco em educação e Uhum, qualificação continuada. tá. E meu primeiro passo assim foi me associar. Para você ser associado, você não tem que fazer nenhuma prova, você paga uma taxa e você tem acesso a uma série de conteúdos, cursos que eles oferecem. É tudo em inglês, mas para quem Uhum. se vira aí no inglês é super acessível. E
a grande bandeira da Pet Sitters International é, inclusive, isso que eu acredito muito, assim, que é, não basta ser um amante de animais, assim, para você ser um pet sitter. Não adianta muito você contar sempre lá com o seu vizinho, ou com o seu sobrinho, ou com algum Sim, amigo ou parente seu, porque eventualmente você pode ficar na mão, além dessa pessoa não ter a qualificação adequada para oferecer um serviço completo. eu falo Então, por mim, como é, treinadora e como tutora. Eu não tenho ninguém que eu confie aqui em São Paulo, que eu conheça, na verdade, muito próximo o trabalho, né? Conheço algumas pessoas, mas no nível mais próximo não conheço ninguém. E como tutora de cães reativos, que precisariam de uma pessoa absurdamente qualificada para interagir com eles em casa, para mim é uma situação bem vulnerável, assim, pensar que um parente não possa me ajudar no momento que eu precisar, né, para cuidar dos meus cães, quem que eu vou chamar, né? Então, isso que você falou, eu acho que é fundamental. A gente pode sim, né? Óbvio, não estou falando que a gente não deve contar com parentes, com pessoas que conheçam o cachorro, né? Mas é legal a gente ter essa possibilidade de confiar num profissional que a gente sabe que provavelmente vai ser muito mais qualificado do que um parente, que um amigo, né? No meu caso aqui, eu sou super chata com mãe, pai, marido, irmã, estão todos orientados sobre como lidar com os meus cachorros. Mas não é todo mundo que tem esse conhecimento em primeiro lugar, né? Tutores muitas vezes vão saber sobre a rotina e o temperamento do seu cão, mas não vão saber de especificidades relacionadas a comportamento. Que se essa pessoa, esse tutor, tiver um pet sitter de confiança, uma pessoa qualificada, ela vai ter mais tranquilidade se ela precisar deixar esse cão, esse gato, né? Porque é uma pessoa que você não vai precisar explicar, olha, quando você entrar na minha casa, por favor, não faça contato visual fixo com o meu cão porque ele é medroso, ou não tente pegar o meu gato no colo. São coisas que o profissional já qualificado, isso ele já vai fazer naturalmente, né? Então, é óbvio que a gente às vezes vai precisar da ajuda de um parente, de um amigo para uma coisa do dia a dia, mas essa sacada de você ter um profissional de confiança, eu mesma falo por mim, que eu não tenho e eu fico assim, caramba, se eu tivesse, ia ser uma tranquilidade a mais. hoje eu posso te dizer que existem muitos profissionais excelentes, né, na área de pet sitting e de dog walking. Em São Paulo, então, existem muitos, né? Assim, como é uma cidade gigantesca, acaba que tem um número maior de profissionais também. E a maior parte dos cursos presenciais que eu fiz foi em São Paulo. Então, essa facilidade de acesso aos cursos também permite que haja mais profissionais qualificados. Sim, É, isso é verdade. Depois te indico aí alguém para você conhecer e ter essa pessoa de referência aí daqui para frente. Porque é isso mesmo, assim, a gente precisa ter uma rede que possa nos auxiliar no momento que a gente mais precisa, assim. Não só o pet sitter, o adestrador, ter alguém da família que seja aquele contato de emergência. Eu posso te dar um exemplo, assim, da minha rotina de trabalho. Quando eu vou na primeira visita na casa da pessoa, um dos contatos que eu peço é um contato de alguém da família ou um amigo muito próximo, que eu possa acionar essa pessoa numa emergência. Não é emergência de saúde, não, porque eu tenho o contato do veterinário, tenho todos os procedimentos e tal. Inclusive, você fala um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa sua preocupação nos primeiros contatos com o animal e com o tutor também. Sem te cortar, mas só porque eu acho super interessante essa parte. Então, essa primeira visita, ela é fundamental para eu ter acesso a esses contatos, mas especialmente para eu conhecer o animal, conhecer a rotina daquele tutor com o animal, porque eu jamais vou substituir o tutor. Jamais. Eu não estou ali para isso. Mas eu estou ali para oferecer o máximo de bem-estar possível naquela situação para aquele animal. Seja a ausência do tutor pela viagem, seja a necessidade do dog walking, eu estou ali para oferecer o máximo de bem-estar nessas situações
para o animal. Então, eu procuro conhecer a rotina em detalhes, assim, os mínimos detalhes é, de cada coisinha, cada jeitinho que o tutor faz, eu vou procurar fazer semelhante, a não ser que tenha alguma coisa ali que possa prejudicar o animal, e aí eu vou orientar esse tutor de uma outra maneira que possa ser feita. A gente vai conversar e vamos combinar se vai mudar, se não vai mudar, enfim. Mas o objetivo dessa primeira visita é conhecer a fundo esse animal, a rotina que ele tem. Eu pergunto o histórico de saúde, se tem alguma alergia, porque você imagina que eu vou sair com um cão que é mais reativo, tem reatividade no passeio, vou levar um petisco e ele tem alergia àquele petisco. Então, assim, Sim, sim. todas essas coisas que parecem detalhes, elas podem ter consequências graves, né? Então, isso é muito importante que seja tudo debatido nessa visita inicial. Eu tenho um questionário bem extenso, né? Que a gente vai tratando desses detalhes, assim, tanto das características do Então, animal, quanto da rotina dele na casa com o tutor. Então, eu acho que a gente já poderia até dizer que um ponto inicial, quando a gente vai entrar em contato com um pet sitter, com um dog walker, vamos dizer, uma pessoa que não foi indicada por você. Então, eu acredito que as pessoas que você conheça tenham uma abordagem muito parecida com a sua. Isso, Mas, assim, eu moro numa cidade onde eu não tive nenhuma indicação, em outro lugar, em outro país, e eu estou procurando um profissional adequado. Essa primeira anamnese que o profissional vai fazer, a gente já consegue observar por aí se ele entende de comportamento ou não, né? Se ele é um profissional que não vai só prestar um serviço de, como eu falei, pôr comida, água e limpar o banheiro, ou de levar o seu cachorro para dar uma voltinha, e se ele realmente entende que para o bem-estar do animal ele vai precisar fazer uma série de coisas e tomar uma série de cuidados, né? Não é só entrar na casa da pessoa, ouvir o que ela precisa e fazer, né? Tipo, eu preciso só de alguém que leve meu cachorro até a esquina para fazer um xixi. Ah, beleza, eu pego, entro e saio. Né? Então, acho que já é um bom parâmetro essa questão do primeiro atendimento. é um bom parâmetro, mas eu acrescento que até antes desse primeiro atendimento, a pessoa que está procurando o profissional da área, ela deve observar alguns aspectos, assim. Procurar se esse profissional tem um site, ou tem um perfil no Instagram, no Facebook, enfim, nas redes, né? Algo que possa mostrar o trabalho dele, porque Sim, a gente, no meio que a gente convive, a gente sabe que tem algumas questões que são um pouco mais delicadas. Então, vamos supor que eu tenho um cachorro, eu estou procurando um dog walker para esse cachorro, e algum amigo me indica, e eu entro no perfil dessa pessoa e tem lá os cachorros com o enforcador, com a guia unificada, enfim, com equipamentos que eu não gostaria que usassem no meu cachorro. Então, assim, é importante ter esse olhar, sabe? sim, com É, certeza. eu tenho um gatinho, por exemplo, meu gatinho aqui, ele não é super assustado, mas ele não gosta de ser carregado, apertado, colocado perto do rosto. E aí eu entro no perfil e tá cheio de imagens apertando e tal. E aí eu, por exemplo, já não acharia legal para o meu gato, Verdade, né? verdade. Então, eu acho que a primeira camada seria essa. O primeiro filtro teria que ser esse, com esse cuidado, né, de observar as fotos, observar a forma de trabalho, se está de acordo com a forma como você acha que é melhor para o bem-estar do seu bichinho, né, e outros aspectos aí, né, até um pouco antes dessa visita inicial. A gente É, está falando tudo de trás para frente. é, mas é assim mesmo, né, bate-papo. Além dessa desse primeiro filtro, das redes e tudo, o que eu acho muito interessante é que a pessoa mande uma mensagem para esse profissional que foi indicado, e pergunte dos cursos, de qual qualificação que ele tem, né? Se a pessoa for um profissional bacana, ele não vai se importar nem um pouco em responder sobre isso, em falar das qualificações, certificações que tem, e isso já vai dar um indicativo de como é o compromisso daquela pessoa, qual é a postura dela. Então, isso é Você falando fundamental. isso,
Essa coisa de perguntar para a pessoa a respeito dos cursos é uma coisa que às vezes parece assim, ah, tudo bem, você está perguntando para a pessoa, mas de verdade um filtro interessante porque tem muitos profissionais aí, eu falo da minha parte, que é, né, a parte do treinamento, do adestramento, tem profissionais que ficam muito ofendidos quando a gente pergunta é, que curso que você já fez, né? Qual que é a sua qualificação? Ou que metodologia você segue? Quais são as suas filosofias de trabalho? As pessoas, elas se valem muito da experiência, como eu te perguntei, né? Experiência versus tempo de trabalho ou experiência versus tudo. Então, tem muita gente que fala, não, mas eu trabalho já com isso faz 10 anos, né? Eu sou conhecido no bairro. Isso é uma coisa que eu já escutei muito de outros profissionais, né? Não, imagina, eu já trabalho aqui faz muitos anos. Todo mundo aqui por perto me conhece. Então, como se isso fosse um sinônimo, né, de que aquele profissional, em primeiro lugar, trabalha bem, porque tempo de casa a gente sabe que não significa muito, né? Ainda mais quando o profissional é autônomo. E em relação à metodologia, isso significa menos ainda, porque existem metodologias diversas, a pessoa pode trabalhar há 500 anos com a mesma metodologia e ela não ser adequada, né? Então, essa negativa da pessoa, às vezes, de falar um pouco mais sobre os estudos, sobre cursos que ela tenha feito, é bem curioso, porque pra gente parece uma coisa assim, não, mas quem é que vai ficar bravo de contar o seu histórico, né? E tem gente que não gosta. Então, acho que já é até o primeiro termômetro que a gente pode usar para entender que talvez esse profissional não esteja tão ligado nisso que é importante para a gente, que é a qualificação, né? Eu já tive que responder essa pergunta algumas vezes. Eu gostaria de respondê-la mais. Eu acho que muita gente não pergunta. É, Exatamente, eu fico super satisfeita de falar, sabe? Assim, é, e essa questão da experiência, eu concordo muito com você, Ju. Porque todo profissional autônomo tem que ter um primeiro cliente. Então você imagina, se lá eu com todos os meus cursos, acabou que eu nem terminei de falar dos cursos, depois a gente volta nisso. Vamos retomar, com certeza. Imagina eu lá toda preparadíssima, né? Empolgadíssima para o meu primeiro cliente, e a pessoa fala assim: ah, mas você ainda não atendeu ninguém? Então, assim, a experiência ela é importantíssima, porque eu acho que ela dá flexibilidade para a pessoa de lidar com algumas situações inesperadas. Então, assim, acho que a experiência ela traz isso, ela traz um jogo de cintura, ela traz uma Sim, tranquilidade, né, uma maturidade diante de algumas situações. Então, acho que a experiência é fundamental, é claro que é. Só que ela não pode ser um único critério e eu nem acho que deve ser o primeiro. Então, assim, sim. é isso que a gente está, exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas passem a olhar mais essa questão da qualificação e da, da, da qualificação não só em relação à atividade profissional em si, mas a qualificação para extrapolar um pouquinho. É, Sim. é uma questão, né, que a gente vai falar aí mais para frente. Ainda mais quando a gente trabalha com uma coisa que é tão delicada quanto é, animais de estimação, que são filhos, na maioria das vezes, e dentro da casa das pessoas, né? E muitas vezes como um auxiliar importantíssimo num processo de treinamento, de ressociabilização, de reabilitação, né? Então, foi o que você falou, extrapolar um pouco a coisa é necessário. Fala mais um pouquinho, então, sobre as suas qualificações, sobre os seus cursos, para a gente entender por que é que você julgou importante por esse caminho, o que que você tirou de mais importante que enriqueceu o seu trabalho, né, a sua forma de trabalhar. Então, depois que eu fiz esses primeiros cursos mais básicos e eu entrei em contato com a associação, né, com a Pet Sitters International, isso abriu um mundo para mim de uma necessidade, de um interesse, uma motivação para aprender sobre comportamento animal, e dentro do comportamento animal, a linguagem corporal e o enriquecimento ambiental. Eu muito rapidamente eu percebi que essas questões iriam me ajudar muito e poderiam me trazer um diferencial no meu trabalho. Então, conversando com amigos que já trabalhavam na área, como adestradores,
eu conheci o Psicovet, né, que é um centro de atendimento comportamental aí em São Paulo e que oferece Uhum. cursos para não veterinários. Então, eu comecei a fazer os cursos do Psicovet de comportamento canino e felino. E a doutora Dani Ramos e a doutora Juliana Gil, elas são, assim, maravilhosas. Os cursos são absolutamente recomendados para quem quer trabalhar nessa área e mesmo para quem é Alguém chegou até tutor. a perguntar aqui, né, que gostaria de trabalhar com felinos. Elas são referências absolutas, né? Elas são referências e são pessoas incríveis. Então, tem uma disponibilidade, né, e uma generosidade mesmo de passar esses conhecimentos aí. E aí, a partir desses cursos de comportamento canino e felino, eu fui só me aprofundando mais e conhecendo outras visões. Então, assim, eu fiz cursos com a doutora Juliana Damasceno, que também é de São Paulo, com a Valéria do Gatos no Divã, que também é de São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, assim, que eu tive que me deslocar. Então, tem o valor do curso, o valor da passagem, o valor da hospedagem. Então, assim, realmente tem que ter uma determinação aí por trás e um compromisso com esse conhecimento. E também eu acho que tem que ter uma humildade de buscar esse conhecimento. Então, eu, Sim, desde sim. o princípio, a partir disso, assim, de que eu não tinha só pelo fato de ter tido animais a vida inteira, eu não tinha conhecimento suficiente para trabalhar com eles. Então, eu acho que é um princípio muito importante, assim. É E muito pouco a gente achar que por ter tido animais a gente consegue ter abrangência o suficiente para entender todos os bichos e todas as os contextos que a gente vai encontrar quando a gente está realmente atendendo clientes, né? E outra questão importante que a gente aprende nos cursos, óbvio, a gente fala de comportamento felino e canino, mas a gente acaba também trocando experiências sobre a relação dos animais, os problemas de comportamento, as demandas comportamentais e a família, né? E eu acho que isso é super importante, porque você pode ter tido 40 animais durante a sua vida, mas a família era a sua, né? Quando você pega 40 animais e coloca em 40 famílias diferentes, você tem uma quantidade enorme de variáveis e de coisas que você vai ter que saber avaliar enquanto profissional, né? Então, não dá para a gente se basear por poucas experiências pessoais nossas, né? Você precisa realmente pegar vivências de todos que você conseguir, né? E nos cursos, felizmente, a gente acaba conseguindo isso até pela troca com os colegas, né? exatamente, essa troca foi até nesses cursos que a gente se conheceu, né? Essa troca ela é maravilhosa. Foi em muitos cursos que eu conheci profissionais que hoje eu também tenho como referência, que eu acompanho, como vocês da Cão com Manteiga, que eu tenho como uma referência muito bacana, assim, que eu sempre acompanho, sempre estou ali lendo os posts e sempre tirando algo de positivo para o meu trabalho. E é nesse tipo de curso que a gente acaba conhecendo essas pessoas, né? Isso é riquíssimo. E eu continuei sempre estudando e tentando pegar, inclusive, visões diferentes sobre o mesmo tema, para ampliar, né? Para não ficar só em uma fonte. Isso é uma coisa muito importante também, a gente ter Sim. essa ampliação de linhas, de metodologias, lógico que tudo dentro do que é o positivo, mas assim, que a gente tenha contato com pessoas diferentes, né? E eu fui me aprofundando cada vez mais em relação ao comportamento, porque eu percebi, cada dia que passava, eu percebia que esse meu conhecimento, atuando como pet sitter, poderia ajudar muitos animais e muitas famílias. Tanto um animal que tem problema comportamental e já está em acompanhamento, então eu entro aí trabalhando junto com o adestrador, com o tutor. Isso é fundamental que eu tenha esse conhecimento para eu não atrapalhar o processo, né? Inclusive. E
ou animal que tem um problema de comportamento, mas a família considera normal, e aí quem vai identificar isso é o pet Alguém sitter, de fora. Exatamente. mas desde que ele tenha realmente esse conhecimento para identificar. Exato. E também para o animal que não tem nenhum problema, assim, em princípio ele não tem nenhum problema identificado, mas eu, com o meu olhar, eu posso indicar algumas coisas que possam ser feitas para prevenir. Então, às Sim. vezes eu encontro um gato num ambiente muito empobrecido, ou um cachorro que tem uma rotina que ele está faltando alguma coisa na rotina dele para melhorar, ou ele pode ter contato com alguns outros estímulos que ele ainda não tem. Então, isso é fundamental, eu acho, nesses três cenários, assim, né, que a gente pode ajudar, dar aquela inspiração ali para a família buscar um passinho a mais na direção do bem-estar, né? Porque por mais amorosos que os tutores sejam, que a família seja, às vezes falta um pouco dessa orientação, né? E eu acho que o pet sitter que tem essa qualificação, ele consegue fornecer isso de uma forma muito bacana, porque ele participa Sim. ali da intimidade, da rotina da família, e é ele que vai conseguir observar essas coisas com um olhar profissional. E aí é que entra esse trabalho conjunto, assim. Aí eu indico para um adestrador, eu indico para um veterinário que trabalha com comportamento. Eu mesma atendo a alguns casos de comportamento. Então, assim, você começa ali realmente a formar uma rede de profissionais focados em bem-estar e você tem resultados incríveis, né? Sim. E eu falo pelo outro lado, né, da pessoa que está lá trabalhando exclusivamente o comportamento do cão, do gato, muitas vezes a gente vai passar uma orientação de que aquele animal precisa fazer uma atividade física mais frequente ou mais intensa, porque aquilo vai impactar o problema comportamental que a gente está tratando, ou que aquele animal precisa de uma sociabilização feita de uma forma específica. E muitas vezes as queixas das pessoas são: não, eu não tenho como passear, infelizmente, eu tenho uma limitação de saúde que eu não consigo sair com tanta frequência com o meu cão, ou eu não consigo por questão de tempo, ou eu não consigo trazer visitas para casa porque eu não recebo com frequência, ou porque por alguma razão X, né? Quando a gente sabe que tem esse profissional que vai conseguir trabalhar com a gente, vai conseguir entender que a presença dele lá é fundamental, isso ajuda demais o treino, porque é mais uma voz falando para aquele tutor, né? Olha, vamos caminhar por aqui, vamos fazer aquilo, vamos colocar em prática juntos, né? E o outro lado também é verdade. Muitas vezes a gente vai em casas que tem já um passeador, que já tem uma pessoa que cuida dos animais, e a pessoa acaba cometendo erros por falta de conhecimento que sabotam o treinamento que muitas vezes o tutor está numa expectativa danada de fazer, né? A pessoa está esperando que vai ter resultado e, infelizmente, porque ninguém está alinhado, acaba não tendo. Então, isso daí é super importante, é uma das razões que a gente acabou, né, ficando assim bem empolgado para conversar com você, porque a gente acredita que quanto mais os pet sitters e os dog walkers entenderem de comportamento, mais completo o serviço vai poder ser. Não vai ser o mero rapaz que pega o cachorro e vai dar uma volta no quarteirão, sabe? Ele vai ser um profissional que ele vai conseguir impactar de uma forma muito mais importante a vida do cachorro. Porque a gente sabe que passear é super importante, mas um passeio de qualidade, ele é muito mais relevante para o bem-estar do cachorro do que aquele passeio que é feito sem observar questões comportamentais. O gato precisa sim estar com a caixinha de areia dele bem limpa, precisa estar com a alimentação fresca, mas vai adiantar o quê? Se é uma pessoa que entra no ambiente dele, assusta, interage de forma inadequada, não traz nenhuma atividade. Então, muitas vezes é um serviço que presta o básico, mas não foca no bem-estar, né? E a gente acha que, putz, é um serviço tão importante que não pode ficar nesse basicão, né? Existem profissionais que se esmeram para fazer com que ele seja o serviço, né? Para que realmente ele traga bem-estar. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, até que mais pessoal, vamos dizer assim.
Você falou das suas qualificações, dos seus estudos. Tem alguma situação que você percebeu assim, meu Deus do céu, se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi, esse atendimento ia dar muito ruim. Ainda bem que eu consegui identificar isso, ainda bem que eu pude influenciar dessa forma. Tem alguma coisa que você lembra assim mais marcante? Na verdade, isso é uma rotina, assim, para mim. Eu perceber a aplicação mesmo desses conhecimentos. Para a gente falar um pouquinho mais de cachorro, né? Eu fiz cursos de imersão em comportamento canino, de acampamento mesmo, de ficar uma semana focada apenas em Do saber mais de Dante? comportamento canino. Hã? Do Dante? Não, Dog Camp, com a Carol, Veri, Uhum. fantástico também. É, e esse tipo de conhecimento mais aprofundado me permite trabalhar com animais ou que outras pessoas, inclusive, não querem trabalhar, e animais que merecem todo o cuidado e carinho e uma rotina enriquecida como qualquer outro. Então, a gente falando de cães reativos, né? A gente tem uma situação aí que tem vários cães que são reativos quando estão na guia, né? Quando eles saem na situação de elevador, situação de passagem, né? De porta, portão, no prédio ali, as interações são tensas para esses cães. E isso fica um pouco mais complexo quando você está na rua com um cão reativo e ou vem um outro cão que tem um Nossa, tutor, nem me mas está fale. solto, ou mesmo um cão que não tem dono, né? Que está ali na rua. E aí, quando você procura um profissional para passear com o seu cachorro que tem essas características, você tem que saber se essa pessoa é preparada para lidar com essas situações. Então, Sim. assim, a gente brinca que o passeador e o pet sitter qualificado, ele já praticava o distanciamento social antes que isso fosse uma norma, porque você Sim, já ó, sabe que tem situações ali que você tem que atravessar, que você tem que sinalizar para a pessoa não se aproximar, e tá tudo certo, né? Então, assim, esse tipo de situação, para mim, ela é um exemplo muito importante, assim, de como essa qualificação é fundamental para que você possa oferecer um bom passeio para esse cachorro que é reativo. E essa formação, ela permite também que eu garanta o bem-estar de uma forma bem é, intensa, assim, no sentido de... Tem até há pouco tempo, eu estava atendendo numa casa que tem gatos e cachorros, e eu percebi uma mudança de comportamento em um dos gatos. E fiquei observando e achei que aquela mudança era realmente significativa. Conversei com os tutores, conversei com a veterinária responsável, fomos ao veterinário, peguei a receita, mandei manipular a medicação, passei a dar a medicação. E em poucos dias o gatinho estava praticamente normal. Em 2, 3 dias ele já se livrou do incômodo e estava super bem. É, Isso depende de uma qualificação. Não é sim, só com eu certeza. observar e falar com o tutor, que muitas vezes está muito longe e não pode adiantar o retorno da viagem, por exemplo, e só falar assim: ah, olha, seu gato está esquisito. Quando Então, você assim, voltar, você resolve. Já te avisei, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma pessoa que tenha esse conhecimento e essa possibilidade de tomar as providências necessárias diante de uma situação como essa. E esse gatinho, por exemplo, era uma condição que estava ali escondida, porque gatos são mestres em esconder sintomas de doença. Então, o comportamento normalmente é o primeiro sinal que ele dá, que foi exatamente esse Uhum. sinal que eu observei e que tomei as E muitas providências. vezes é um sinal bem sutil, né, Letícia? Tem animais que realmente escondem num nível onde você vai perceber que ele deitava de um jeito e está deitando de outro. Então, se Exatamente. você não tem um olhar preparado, né? Se você não vai para casa da pessoa pensando em eu vou observar esse bicho até eu entender quem ele é e conseguir sacar alguma coisa que meu feeling e meu conhecimento digam que é estranho, a pessoa não pega.
né? Se a pessoa faz aquele trabalho vapt-vupt, entra, dá alimento, dá água, sai e viu se o gato tá lá, se o cachorro continua lá, você não vai saber. Você vai chegar em casa, o tutor vai chegar em casa com um bichinho totalmente doente que poderia ter sido evitado, né? Exato, assim, até essa questão do água, comida, banheirinho, né, tanto de gato quanto de cachorro, é o menor tempo da minha visita eu passo fazendo isso, né? A minha É uma rotina muito preocupação, rápida, né? a minha preocupação como pet sitter, ela vai muito além de manter o animal vivo, né? É, que Tipo uma isso planta, né? Cheguei em casa e graças a Deus que meu cacto tava lá. é. Então, a minha preocupação como pet sitter e a preocupação de outros profissionais que trabalham na mesma linha que eu é de oferecer realmente bem-estar. E esse bem-estar, ele vai vir da garantia desses recursos básicos, é claro, mas ele vai vir de enriquecimento ambiental que o pet sitter pode oferecer, de companhia de qualidade, contato humano de qualidade. Fico no Então, celular lá e o cachorro tá lá e o gato tá lá, né? Isso não é exatamente. companhia. Isso não é nem supervisão, né? Isso não Você é nem tá. companhia pra gente, humano, quem dirá pro bicho, né? Exatamente. Então, isso nem pode ser chamado de supervisão, porque realmente, se você não está dedicado, e assim, o momento que eu tô com cada um dos animais que eu cuido, realmente o resto do mundo deixa de existir. O foco, ele é 100%, ele é total naqueles animais, e é até por isso que o pet sitter, ele tem realmente esse poder de observação de encontrar algo ali que não tá tão legal, ou algo até que tá ok, mas que pode melhorar. Sim. Então, é exatamente isso. Assim, a maior parte do tempo da visita é de promoção de bem-estar, inclusive para reduzir um pouco, no caso das pessoas que estão viajando, até reduzir um pouco essa falta, né? Porque eles sentem falta. Inclusive os Sim. gatos, né? Existe muito esse mito aí de que o gato é super Nossa, nem fale. independente, enfim. E eles sentem falta, sentem necessidade de interação social. Então, assim, é bem. Esse conhecimento ele é fundamental, tanto no caso dos gatos quanto do cachorro, porque a gente pode desfazer esses mitos. Eu vejo pet sitters que têm essa preocupação com a qualificação, como eu, né? Eu participo de alguns grupos com essas pessoas que têm profissionais incríveis, assim. E a gente vê que a gente tem muito esse papel de desfazer esses mitos, né, em relação o passeio é só para fazer as necessidades e tal. O gato pode ficar sozinho 3 dias, tudo bem, coloca um monte de Ai, meu comida lá. Deus. É o que a gente escuta no dia a Dá até um dia. negócio aqui no coração em pensar o gato sozinho 3 dias, meu Deus do céu. E assim, uma cliente que a gente acaba ficando amiga dos clientes, né? Uma cliente comentou que tem gente que faz isso até com o cachorro, que deixa ele sozinho de um Tem, dia para o outro, enfim. É, tem muito, infelizmente. E isso não, né, tá longe de ser o ideal. Tem uma questão aí que é até importante a gente falar em relação a isso, é que se você precisa escolher encontrar um profissional de pet sitting, ou de dog walking, é muito importante que o critério principal não seja o valor. Sim, Por que que eu estou falando isso? Porque essa questão do valor, ela acaba gerando essas situações assim. Eu vou. São só 2 dias, não tem problema ele ficar sozinho. Ou eu vou viajar 10 dias e o profissional pode vir dia sim, dia não. Eu sou uma pessoa que não atende em dias alternados, né? Eu não, porque isso não está de acordo com princípios de bem-estar. Então eu não sim. posso atender em dias alternados, né? Bem-estar E só vai isso, acontecer de segunda, quarta e sexta. Terça e quinta ele tem um pouco de mal-estar, mas tudo bem, né? A vida. exatamente. Então não pode ser assim. Eu falo muito que o orçamento desse profissional ele tem que estar previsto em qualquer viagem, inclusive a sua viagem, ela tem que contemplar isso se você tem condições de pagar 10 dias, então a sua viagem vai ser de 10 dias. Se você está pensando em levar um cachorrinho para sua casa, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, que várias pessoas tomaram essa decisão, Sim, você vai ter todas as condições de tempo e disposição para fornecer para ele o passeio na frequência que é ideal para ele,
Se não, você tem que considerar o dog walker no seu orçamento também, ou o daycare, né? Hoje, ainda bem, tem várias opções, né, que a pessoa pode usar, mas assim, essa questão do valor, ela não pode ser a principal na escolha do profissional, porque a gente está falando exatamente da qualificação. Os exemplos que eu dei aqui de qualificação foram assim, que envolveram um investimento de tempo e de recursos financeiros que não é fácil, assim, ainda mais para um profissional autônomo, né? Então, isso se reflete no serviço que eu ofereço. Então, Eu acho que seria. Pode falar, desculpa. eu acho muito importante que as pessoas tenham esse esclarecimento, sabe, Ju? Sim. Que Não, é justamente os critérios, né, que a gente usa para fazer contratação. muitas vezes falar sobre o valor cobrado é um assunto indigesto, que as pessoas falam, puxa vida, mas né, cobrar esse valor para um treinamento de um animal, para uma creche, para um pet sitter, nossa, por quê, né? E as pessoas esquecem justamente o que você falou. Os cursos, quando eles são bons, geralmente eles são um pouco mais caros. Muitos dos cursos são de pessoas de fora do Brasil, então eles são mais caros ainda, né? A maioria dos profissionais são autônomos, então eles precisam parar o que eles estão fazendo para conseguir se dedicar ao curso, que seja de 1, 2, 3 dias ou uma imersão, como você fez, né? E é inerente, né, ao trabalho da pessoa se reciclar. Então, vira e mexe, isso vai ter que ser absorvido aí no valor que ela vai cobrar, né? E é até não digo que é um diferencial, mas assim, é um indicativo muitas vezes de que a pessoa, né, ela cobra um valor um pouco maior porque realmente ela está trazendo um valor agregado ao trabalho dela. Isso que você falou, né, de puxa vida, mas vou adotar um cachorro agora porque eu gosto da companhia e eu não sei se talvez eu tenha dinheiro. Fazendo uma comparação grosseira, é a mesma coisa que você ter um filho e pensar, eu não sei se eu vou conseguir, né, dar conta de todas as responsabilidades financeiras que eu posso ter com uma criança. Não sei, talvez eu não tenha, talvez eu tenha. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode ignorar, que é um fato. A gente vai ter essa necessidade em algum momento, né? Tanto custos com veterinário e esses custos que são um pouco mais atuais, né? Como a gente fala. Antigamente você tinha um gato, um cachorro, você pagava o veterinário e a ração. Hoje em dia, a gente, pela questão do bem-estar, a gente sabe que é praticamente 100% de certeza que em algum momento você vai precisar de um treinador, de um consultor, de um pet sitter, de um dog walker, onde você quebra a perna e não consegue passear com o seu cachorro, né? Você pode precisar desse profissional que tem que ter uma qualificação bacana. Então, não é o tipo da coisa que a gente pode dizer que, não, talvez eu precise, talvez eu não precise, não vou me preocupar muito com isso, né? Mas é um assunto indigesto porque eu acho que muita gente tem essa questão de como não é uma profissão assim, vou falar inclusive da minha questão de adestradora, né, de treinadora. Puxa vida, não é um médico, não é um advogado. Então ele tinha que cobrar um pouco mais barato. E aí a gente vê que muitas pessoas vão pelo valor, vão por. Não vou aqui citar nome nem polemizar, mas algumas plataformas que prestam esse tipo de Sim, serviço têm um valor muito abaixo do que a gente está acostumado a ver, nós que somos do meio do adestramento positivo. E aí, isso às vezes para os tutores é uma coisa assim complicada. Puxa, aquele aplicativo está cobrando tão barato, aquela plataforma está cobrando tão barato, por que essa moça acha que o valor dela é diferenciado? E aí a gente tem toda essa explicação por trás, né? De um cuidado, uma qualificação, do tempo que o profissional despende para tratar da forma adequada as necessidades do cachorro e do gato, né? e assim, eu falo isso não só pelos casos extremos que a gente vê as notícias, né, de animal que foi perdido, animal que Nossa foi Senhora. vítima de maus tratos, do profissional que estava responsável pelo cuidado dele. Então, assim, é importante essa reflexão sobre até plataformas que incentivam essa competição pelo valor mais baixo, né? Eu acho isso bem complicado.
Da profissão não é legal, né? E eu acho que o que está por trás disso, muitas vezes, é essa visão do só trocar água e comida. E, assim, não é só trocar água e comida por uma série de motivos. Que, primeiro, que você está entrando na casa de uma pessoa. Isso é uma responsabilidade gigante, né? Sim, Você está cuidando de um animal que muitas vezes representa um membro. Eu gostaria que todos representassem, né? Mas, assim, que é um membro da família. Você está ali responsável por qualquer coisa que aconteça com aquele animal. Então, isso é até um outro indicativo, assim, de como a gente não deve utilizar esses recursos, assim, de dias alternados ou de deixar 2 dias sozinho, porque, assim, é uma série de coisas que pode acontecer e que o profissional que é qualificado e tem um pouquinho de experiência, ele vai saber que é muito perigoso, porque, assim, já teve caso de gato que pulou na mesa de vidro, a mesa quebrou e o gato se machucou. E aí, ele vai ficar até o outro dia que a pessoa vai machucado. ai meu Deus do céu. Já teve o caso do cachorro que conseguiu rasgar o saco de ração e comeu 5 quilos de ração. E aí, sabe? Se ele vai ficar um período muito longo sozinho, isso tudo pode se tornar algo gravíssimo e até Com certeza, irreversível, né? com Assim, certeza. mas não só por essas questões extremas, assim, mas por esse fato de você poder promover o bem-estar, mesmo na ausência do tutor, né? Então, assim, você previne uma série de questões quando você tem esse profissional que tem o compromisso com o bem-estar, assim. Se você tem um compromisso com o bem-estar do seu animal, você deve procurar um profissional que também tem esse compromisso, que também possa oferecer como se fosse um bichinho dele, assim, né? Então, Sim. eu sempre trabalho nessa linha do compromisso, e é esse compromisso não só de você aparecer no dia e horário marcado, porque acontece isso também, a pessoa, especialmente aí feriado, fim de ano, aí começa, agora precisa achar alguém de última hora, né? Então, esse tipo de coisa acontece também, né? O compromisso tanto com é, o dia e o horário que você marcou, como o compromisso com o bem-estar. Então, eu acho que isso são questões fundamentais aí das vantagens de você ter o pet sitter profissional ou o dog walker profissional também trabalhando com você. Concordo plenamente. Então, a gente, falando aqui sobre, de uma forma bem prática, né, como que a gente encontra o profissional qualificado. A gente falou daquela coisa bem preliminar de mandar mensagem para a pessoa e tentar entender quais são as qualificações dela. Se o profissional fizer alguma negativa de se esclarecer ou achar que isso é irrelevante, já é um bom sinal de que não é uma pessoa que está focada na parte de estudar comportamento, de se reciclar, né? Se é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, mas não gosta de falar sobre o que ela estuda, talvez isso indique que não é um profissional que está se atualizando o tempo todo. Isso é um fator importantíssimo, Ju, né? 5 segundos, acho que a gente vai ter que sair e começar de novo. Vamos, então não vou nem. Voltamos. Voltamos. Tá tão bom o papo, né? Brinquei com você, né, Ju? Brinquei mais cedo que a gente ia ter 2 horas de live, porque é muito assunto. É muito provável mesmo, gente. Não tem como falar pouco sobre isso, e até porque eu acho que a gente acaba falando de coisas que muitas vezes os tutores nem sabem, né? Aí é uma coisa interessante para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre a tua rotina, né? Até eu mesma, como eu falei, eu nunca tive experiência pessoal com ter uma pet sitter em casa, né? Então, para mim, eu tô curtindo muito saber muita coisa e também tô muito satisfeita de conversar com uma profissional que a gente sabe que é super necessária em muitos casos que a gente trabalha, né? Como eu falei, é um profissional protagonista, né? Vamos esperar.
Vocês estão me ouvindo ainda? Tô ouvindo, não. Voltamos? Deu uma travada aqui, né? Estão ouvindo, gente? Eu tô ouvindo normal. Voltamos? Sim, Ju? Ah, tá. Aqui tava travada a tela, tava só com a bolinha girando aqui pra mim. Tá todo... O pessoal tá falando que tá normal. Ah, então tá bom. Então, como eu falei, eu não tenho experiência pessoal com pet sitter na minha casa, mas já precisei trabalhar com profissionais e eu não gosto de usar esse termo. O pet sitter, o dog walker, ele é um coadjuvante no treinamento. O, o, o termo coadjuvante me dá a impressão de que o protagonista é o adestrador, quando na verdade o protagonista é o cachorro, né? Então, nós todos estamos trabalhando para que aquele cão, aquele gato, eles tenham o melhor resultado possível. E aí eu acho que cada um tem que cumprir a sua função com excelência e é, conversando muito, de uma forma muito alinhada, né? Então, tô, tô tirando esse papo aqui como uma lição para trabalhos futuros com outros profissionais e também para me ajudar pessoalmente quando eu precisar de um Com profissional certeza. adequado. Então, antes da gente sair, né, a gente falou que a primeira dica importante para a gente achar um profissional qualificado é aquela questão da gente conversar com a pessoa sobre as qualificações dela. Um profissional, assim, modéstia à parte, como gente, né, que gosta muito disso, vai querer falar bastante sobre as nossas qualificações. Para o tutor que tem essa preocupação, né, olhar com um profissional cuja metodologia esteja alinhada com a sua filosofia de vida, esse tutor vai ter que ter uma resposta adequada do profissional. Ele vai ter que explicar quais os cursos, que linha que ele segue, né? Então, isso daí acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto você falou, né? E eu esqueci disso totalmente, mas a gente acaba fazendo isso no dia a dia, né? É o uso das redes sociais. Sim, A gente muitas vezes entra nas redes sociais de colegas para observar, né, técnicas de trabalho, pessoas que fizeram cursos com a gente, estão colocando em prática coisas legais que a gente aprendeu, e também observar que, puxa, tem profissional tal que não está fazendo da forma adequada para o treino, não vou poder indicar esse profissional, né? Não é uma coisa antiética, mas é uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em trabalhar todos na mesma linha, né? Então, entrei no Instagram da pessoa, vi um enforcador, vi uma guia unificada, vi fotos que são inadequadas, que demonstram que o bichinho tá passando por algum desconforto, vi algum texto que não combina com treinamento positivo, com bem-estar animal. Isso já é um indicativo de que esse profissional não tem muito a mesma linha, né, que a gente. eu acho que Pode falar. esses dois filtros, inicialmente, eles são os mais emergenciais, assim, né? Quando você está procurando alguém. E aquilo que a gente conversou, né, Ju, da postura da pessoa nessa visita inicial também, né? Assim, Exato. quais informações que essa pessoa pede, como que ela se apresenta, como que ela interage com o animal. São serviços que você vai, porque você está entrando no território daquele animal, né? Então, esse. Letícia, a sua Oi. imagem e o seu som estão super travando para mim. Não sei É, se é a minha conexão ou a sua. Eu vamos vou ver sair aqui. aqui e eu vou retornar, tá? Aí você me Tá chama de bom, novo. ok. Quem tá aí, tá me vendo, tá me ouvindo? Como que tá? Contem pra mim aí, se estão me vendo, me ouvindo? Acabei de voltar. Tô vendo aqui. Tá travando Tá o meu, travando, né? Dani?
Eu tô normal, pessoal? Dani, que tá aí dando. Rê, tá travando só o meu, É, eu acho que é como- só o seu, hein? porque para mim o seu tá pixelado. Tá. Tá travando. O que que eu posso fazer aqui? É, acho que é de coisas importantes para falar E com vocês. agora, Agora seu áudio tá bem melhor. Seu áudio e, tava tipo um Robocop. e a imagem? Show de bola. Tá ótimo. Boa. Então, a gente estava falando dessa questão da visita inicial, né? Que é a pessoa, você tem que Uhum. avaliar como que a pessoa se apresenta, é, que tipo de informação que ela pede, e também como que ela entra no território daquele animal, seja o Exato. gato ou o cachorro, porque ela está entrando ali num território que o animal ele tem muito para ele, com os recursos dele, né? E aí, assim, isso é muito importante. Normalmente, quando você chega a ir até a casa da pessoa, é porque essas outras etapas já aconteceram. Então, você já teve o Sim. contato inicial, já teve aquela análise ali das redes sociais. Então, assim, é muito difícil que haja algum problema nessa etapa. Mas é A importante que o gente tutor espera. É importante que o tutor tenha essa liberdade de que, se não houver uma identificação com essa pessoa que vai entrar na casa dela para cuidar do animal, que ela, né, busque outro profissional, e isso tem que ser uma coisa normal, né? Assim. Uhum. E é importante que seja avaliado também, no caso do pet sitting, do dog walking, a qualidade das informações que são prestadas por esse profissional ao longo do atendimento. Sim. Então, é como eu dei o exemplo lá do gato que teve uma alteração de comportamento. Eu vou falar, o seu gato está esquisito? Não, aconteceu isso, isso e isso. Eu observei que ele estava andando de uma forma diferente ou que estava vocalizando de uma forma que não é habitual dele, é, e tomei essa e essa providência. Então, assim, é muito importante que esse tipo de informação seja passada com essa qualidade também, né? E com clareza e com essa tranquilidade de que é possível manejar aquilo. Uhum. Vamos só voltar um pouquinho que você falou a coisa da como é que esse profissional ele se apresenta na casa, como ele chega, como ele aborda o bichinho que ele vai tomar conta. É, como você disse, se esse profissional pela conversa, pelo Instagram, pelas redes sociais já se mostrou um profissional atualizado, que tem a mesma linha de educação e de treinamento que o tutor tem, a gente está falando aqui com tutores que curtem treinamento positivo, né? Que são pessoas que vão por essa linha. Então, eu acho que não custa a gente esmiuçar um pouquinho isso, né? O profissional que ele tem esse cuidado com o treinamento, com o comportamento e com o bem-estar, é, ele vai entrar de uma forma bastante neutra na casa, ele não vai entrar de uma forma impositiva ou de uma forma invasiva, principalmente se ele te souber, né, se ele pegou essa informação antes de que ele vai estar indo cuidar de um animal medroso, reativo, tanto cão quanto gato, né? Eu acho que é importante falar isso porque eu tenho a sensação de que muitas pessoas ainda acham que o pet sitter, o dog walker, a primeira função dele, quando ele entra na casa, é fazer amizade com o bicho, né? Então, eu vejo assim, por mim, quando eu vou dar uma consultoria, muitas vezes as pessoas falam, quer que eu solte ele para você brincar com ele? Eu falo, calma, não precisa, né? No caso do pet sitter, ele vai entrar, né,
na casa do cachorro e do gato, e não necessariamente ele vai precisar fazer contato físico, né? E eu acho que ainda tem muitos profissionais que acham que a primeira qualidade, ou a primeira ação que o profissional tem que ter é tentar cativar esse bicho, né? E muito pelo contrário, quando a gente está falando de uma pessoa que entende de comportamento canino ou felino, ela vai saber que ela tem que dar espaço para o cão e para o gato se sentirem confortáveis, confiantes e não invadidos, né? Aí você tocou num ponto interessante, o meu som e a minha imagem tá legal? Para mim tá. Tá. Você tocou num ponto muito interessante que são aquelas figuras dos encantadores. Ah, Ai, o termo dói. toda casa que eu vou, sempre os bichos me amam e eu faço amizade com todos eles. Eu não sou a pessoa que vai falar isso, né? Uhum. Tanto em relação a gatos quanto a cachorros, isso é até um pouco mais frequente com gatos em relação a pessoas estranhas, né? Mas tem vários cachorros também que têm essa necessidade de uma aproximação gradual. É, mas o que eu vejo muitas vezes é que acontece uma invasão, né? Por isso até que eu usei essa palavra território. É, Uhum. tem mesmo esse risco de acontecer uma invasão. Muitas casas que eu vou, tem essa questão, por exemplo, o cachorro recebe na porta. Como que você vai entrar nessa casa? Né? Você vai fazer uma Sim. super festa para aquele cachorro, para deixar ele super excitado, ou você vai imediatamente se voltar para o tutor e seguir as instruções dele para agir em relação à forma correta com aquele animal, né? Então, assim, é preciso muito cuidado nessa postura. E aí tem muito aquela questão, assim, no caso do gato, né? Ah, você quer que eu pegue ele? Porque o gato, ele é pegar, a gente pega, né? Assim, as pessoas acham que podem muito pegar ele no colo. E aí, você É. quer que eu pegue ele para você? Eu falei, não, pode deixar ele lá escondidinho onde ele estiver. Se estiver embaixo da cama, se estiver no armário, onde ele estiver, pode deixar ele lá. Se ele vier até mim, ótimo, né? Se não, vou tentar essa aproximação gradual, porque a aproximação forçada, ela pode até render uma foto, mas ela Uhum. vai render também estresse. Então, eu acho E isso diga-se de passagem, é uma foto que os profissionais ou pessoas que tenham interesse em comportamento felino ou canino vão olhar e vão falar: que foto horrível, porque este bichinho está com todos os exato, sinais corporais de estresse, né? exato. Então, é muito bonito para inglês ver, mas na verdade, na prática, a gente percebe que não é legal, né? Até passou o comentário aí de uma pessoa que é minha cliente, falando da cachorrinha dela, que ela tem uma série de questões com pessoas estranhas, é, pessoas assim que ela nunca viu, ela Hum, tem uma reatividade bem característica, né? E é uma cadelinha que eu cuido a partir de uma troca intensa que eu tenho com a tutora, que é uma tutora que estuda muito também, que procura, né, aprender para oferecer os melhores recursos para ela, e que hoje ela avançou enormemente, né? Então, assim, ela aceita outras pessoas, aceita a entrada de algumas pessoas na casa, de visitas, né? Então, é sempre com esse objetivo de que você respeite o tempo do animal. Então, essa postura no pet sitter, no dog walker, ela é fundamental. Então, você tem que uhum. respeitar esse tempo e eu acho legal, assim, a gente filtrar isso porque tem mesmo essa figura do encantador e daquele que vai se gabar de que ele sempre vai fazer amizade no primeiro dia com todos os animais. A Então, meta é que todos os animais se acostumem o suficiente com a gente para não se sentir estressado, se sentir minimamente estressado com a presença do profissional. Mas a meta nunca é ficar amiga no primeiro encontro, né? Porque quem é que fica amigo de alguém no primeiro encontro? a meta nunca é forçar, né, Ju? A gente tem que ter, a gente tem que dar a escolha, né? É o que a gente sempre fala, né, na linha de trabalho que a gente segue, é que é preciso oferecer essa escolha.
quando o animal tem a escolha, ele sente que está no controle da situação, no sentido de que ele não está sendo coagido, acuado, né? Então, isso automaticamente traz para ele um bem-estar maior do que se ele estivesse sendo forçado a fazer alguma coisa ou punido de alguma forma para demonstrar alguma coisa. Então, isso é um critério importantíssimo, assim, quando você chama um profissional desse para sua casa, né? E isso vale, inclusive, no caso, mas assim, se o gato é muito medroso e ele não interage com o pet sitter, o que mais além de trocar água e comida que você tem que fazer? Várias coisas, na verdade. Mesmo com um gato medroso, eu tenho que observar se tem algo fora do lugar, se está usando a caixa de areia, se alimentou. E o que eu faço? Eu levo brinquedos, atividades de enriquecimento ambiental que ele possa utilizar quando ele estiver sozinho, né, que sejam seguras para isso. E aí, no outro momento que eu for, eu posso observar se ele interagiu, se não, se houve algum vômito, se houve alguma coisa que é um sinal de que algo está errado. Então, assim, a gente tem que respeitar essa personalidade de alguns animais e, mesmo assim, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, assim, só uma pessoa que realmente estuda e que tem essa qualificação que vai poder oferecer isso. Então, a gente pode dizer que uma outra forma do tutor perceber a qualidade do trabalho do pet sitter, do dog walker, é vendo como ele faz essa primeira introdução ao bichinho que ele vai cuidar e também quais são as observações que ele faz no curso desse serviço. Né? Se o profissional, às vezes você chama a pessoa e percebe que ele reporta assim: fez xixi, cocô normal, comeu bem. Não falou se esse bichinho brincou, se ele estava mais agitado, menos agitado, se ele teve alguma modificação de comportamento ou de saúde. Isso é um indicativo de que são poucas as informações que esse profissional conseguiu observar ou julgou importantes e talvez ele esteja deixando passar alguma coisa, né? Porque a observação do pet sitter, na verdade, vai acabar sendo muito parecida com a observação de um tutor, né? De um tutor sempre Exato. atento. Né? Eu acho que talvez seja essa uma boa comparação. O que eu veria que talvez o pet sitter não esteja vendo? Ele teria que ver, teoricamente, muitas das coisas que são preocupantes ou importantes para mim, tutor, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental aí, né, dessa nossa conversa, porque se eu posso substituir aquele profissional por qualquer pessoa que vai ali só supervisionar o animal, então tem alguma coisa que está faltando, né? Então, assim, tem várias formas hoje para obter conhecimento. Então, eu tenho uma certificação internacional que eu obtive depois de um estudo de mais de um ano, né? Que eu primeiro me tornei associada à Pet Sitters International. Um ano depois que eu me tornei associada, que eu fui fazer a prova de certificação, que é a única prova de certificação baseada em conhecimento no mundo para pet sitters. Olha Então, só. assim, essa prova ela são 175 questões e ela cobre temas desde como proceder em caso de emergência. Eu bato muito nessa tecla, né, em relação à capacitação do profissional para isso. Então, como proceder em caso de emergência, até questões administrativas do negócio, que isso também manifesta se a pessoa é realmente um profissional qualificado, e passando aí no meio por comportamento, sinais de saúde e posturas diante de situações de catástrofe, situações extremas como essa que a gente está vivendo agora. Até isso é coberto pela prova, né? E uma certificação bem rigorosa e que eu levei bastante tempo estudando para conseguir esse certificado. E depois que você é aprovado, não acaba por aí, né? Porque essa certificação você tem que ir acumulando pontos
ao longo de 3 anos, se você não acumular estes pontos, que são acumulados em cursos, em mais qualificação, se você não acumular esse número de pontos, seu certificado acabou. Você não tem direito de renová-lo. Que é isso que Então, a gente assim, fala de se reciclar, né? Não basta você ter feito um curso ou uma faculdade mesmo, né? Se eu não me exato. atualizo, se eu não tô lá na linha de frente estudando, infelizmente, em algum momento eu vou me tornar obsoleto, né? Nessa área do comportamento animal, isso é uma máxima, né, que a gente tem que se atualizar sempre. É, mas para o tutor que está buscando esse profissional, ele necessariamente precisa ter essa certificação? Não, não. Hoje existem várias formas de obter conhecimento, de você estudar sobre comportamento animal, sobre linguagem corporal, sobre enriquecimento ambiental, né? Que são algumas palavrinhas aí que a gente sempre usa no nosso dia a dia. Então, existem várias fontes e várias formas. Até no meu site, na seção que eu explico um pouco da minha qualificação, eu coloco os links para cada um dos lugares em que eu fiz o curso, né? É, então, assim, existe possibilidade de acesso, não existe só uma forma de se capacitar, mas se capacitar é importante. Então, assim, eu acho que Uhum. isso é fundamental, eu acho que não existe só um modelo de capacitação, né? A gente sabe que existem vários cursos, vários professores, então eu falei de um curso de imersão, você falou de outro que é excelente, né? Então, assim, hoje a gente tem no Brasil muitas opções de qualificação. Então, eu acho que isso que é o mais importante a gente dizer, assim, ver o pet sitting como uma renda extra, como um hobby, acaba trazendo algumas, algumas questões que podem depois ter consequências um pouco piores no futuro, né? Então, assim, ou então deixar tudo na mesma. Então, ali, se o bichinho ele tá numa situação ok, mas a vida dele poderia ser muito melhor, mas ela vai continuar do jeito que está ali. Então, assim, é isso que eu acho muito legal, de que as pessoas busquem realmente a qualificação e que ofereçam esse serviço de uma forma que vá muito além da manutenção ali, do manejo do dia a dia do animal, né? Que realmente Sim. possa ser esse profissional que vai atuar junto com os outros para bem-estar, né? Eu acho que esse Sim. é fundamental. E você falou, né, de que às vezes vai ficar na mesma, né? Para muitos tutores, às vezes a pessoa acha que tudo bem ficar na mesma porque ela não entende é, que a situação do bicho, do cachorro, do gato dela pode melhorar, né? Então, a partir do momento em que você tem um profissional que traz técnicas novas, que traz sugestões novas, abre muito o horizonte desse tutor em relação ao que pode ser feito com esse bichinho, né? Então, eu acho que é importante essa visão de que você vai sempre trazer alguma coisa, agregar alguma coisa ao bem-estar do cão, do gato, né? De que não é uma coisa simplesmente de manutenção, né? Você não tem que manter o animal lá, você tem que trazer algo de bom para ele, você tem que tentar enfatizar aquilo que já está bom, manter aquilo que já está bom, mas melhorar alguma coisa que pode melhorar, além de ser uma grande ajuda em treinamentos, né? Como você falou dessa sua cliente que tinha uma cachorra, tem uma cachorra que tem uma reatividade, mas que hoje já consegue, né, receber uma pessoa, e eu tenho certeza que Exato. a sua forma de agir com ela é fundamental para ela entender que pessoas que entram na casa dela são coisas boas, né? Então eu vejo muito. Não gostaria de dizer que os profissionais atrapalham no comportamento, mas não ajudam como poderiam, né? Então, infelizmente, a gente acaba perdendo, vamos dizer, mão de obra, né? O treinador sempre quer mão de obra para o treino. Ele quer que venha um parente ajudar, que venha um vizinho fazer a simulação junto para melhorar um problema, que o passeador também utilize as técnicas adequadas, que o pet sitter também faça as atividades importantes. Então, quando a gente vê que muitas vezes um profissional não está agregando o que poderia, a gente sente como uma perda, né? Que poderia estar muito melhor, né? E aí eu acho que isso é uma outra questão. Como é que a gente pode
também mais um filtro, né, para o tutor pensar, vou chamar fulano que foi indicado. Se eu precisar, né, dele como um auxílio para o meu treino, eu vou poder pôr ele em contato com o adestrador, eu já tenho um adestrador, essa pessoa está aberta a bater um papo, né, com o meu adestrador, com o meu consultor. Como eu falei, eu já tive experiências de trabalhar com pessoas legais e de ter também pessoas já trabalhando com o cachorro, que infelizmente não consegui fazer uma aliança para o bem do bicho, né? Então, acho que essa é uma preocupação que o tutor pode e deve ter. Se eu precisar colocar a Juliana em contato com a Letícia para elas trocarem uma ideia sobre o comportamento do meu cachorro, do meu gato, elas vão falar a mesma língua? Elas vão trabalhar juntas? Putz, vão. Ah, demais, então vou contratar, sabe? Eu acho que isso é bem interessante. Essa é a melhor forma de trabalhar, né? Porque eu tenho os limites de até onde eu posso ir, e aí é a melhor forma eu poder contar com os outros profissionais, todos focados no bem-estar daquele animal, né? Então, assim, a melhor forma de trabalhar é que a gente possa ter contato com esses outros profissionais. Eu já trabalhei assim várias vezes e você vê que o resultado é muito incrível, assim. E tem uma coisa que é bem interessante, assim, tem um exemplo até de um cachorrinho que eu atendo e que ele não permitia, ele tem o pelinho longo, mas não permitia ser escovado. Uhum. Então, eu comecei no meu trabalho ali era um pet sitting com com o passeio, né? Então, nesse momento que eu passava com ele, muito gradativamente, eu comecei a torná-lo mais habituado a ter essa manipulação com a escovinha. Muito gradativamente, você sabe, né, Ju? E a partir do. De sensibilização gradual é até um pleonasmo que se fala, né? Porque. Exato. E ele tinha realmente essa experiência negativa e eu fui muito aos pouquinhos tentando tirar essa lembrança negativa em relação à escova. E quando realmente eu consegui fazer isso e ele passou a permitir a escovação e ficava relaxado com essa escovação, o tutor também se animou a voltar a ter esse hábito de escová-lo e de manipulá-lo de uma forma mais ampla. E aí o relato que eu recebo depois é que o vínculo entre eles hoje, ele é outro. É um tutor que está muito mais feliz com o seu animal a partir de uma observação que eu fiz num pet sitting. Uhum. Então, esse tipo de transformação, que é assim, a pessoa já tinha aceitado ali que ela não ia poder manipular, não ia poder escovar, e pronto. E aí você chega e pode, com uma coisa que é aparentemente pequena, você pode transformar até o vínculo da pessoa com o seu animal, né? Eu acho que Sim. o pet sitting que tem toda essa base, esses fundamentos por trás, ele tem esse poder aí de transformar também. De mostrar para a pessoa o potencial do cão, do gato dela, né? Eu queria falar só uma Exatamente. coisinha referente ao passeio, porque a gente está falando aqui, né, justamente dessa transformação que você pontuou aí desse seu aluno, desse seu cliente que tinha essa dificuldade de manipulação do próprio cão. E eu acho que acontece uma coisa muito similar no passeio, né? Muitas vezes a pessoa chama o dog walker justamente porque quer delegar aquela função desagradável do passeio de um cão reativo para uma pessoa. Ele precisa passear, eu não tenho saco de passear com esse cachorro que reage, não tem jeito, eu já tentei, não consigo. Então, assim, eu sei que é uma obrigação, né? Eu sei que é obrigatório para o bem-estar dele, então ele que vá passear com o dog walker surtando, porque pelo menos não está surtando comigo. E aí, justamente a importância, né, de você conversar com o profissional, saber quais são as técnicas, porque se a pessoa falar para você, Letícia, eu preciso que você passeie com ele, mas ele late muito, você vai mostrar para ele um potencial novo para esse cão, porque você vai fazer um passeio que realmente contemple essas necessidades, essas características, e até já entrando no âmbito de treinamento mesmo, né? E aí a pessoa Sim. vai falar, meu Deus, meu cachorro tem essa capacidade, né? Vai passar a ver ele com outros olhos. Com a qualificação que eu tenho, eu consigo fazer esse treinamento e esse passeio realmente educativo.
Mas o que acontece muitas vezes é que a partir dos problemas do passeio, eu indico que seja trabalhado junto com o profissional de adestramento. Perfeito. E a transformação ali, ela vai para além do passeio, porque o passeio ele meio que Uhum. é o sintoma de outras Sim. coisas, outras causas, né, que estão ali por trás. E aí eu trabalho no passeio, de qualquer forma, eu vou fazer, né, todo o processo de treinamento durante o passeio, mas eu nunca deixo, assim, passar batido e eu sempre vou ali aos pouquinhos conversando sobre essa possibilidade de fazer um adestramento, uma educação de uma forma mais Uhum. global, porque o que a gente quer, na verdade, não é só o cão bem adaptado e mais preparado ali para os desafios. A gente quer uma harmonia na família. Então, assim, eu percebo muitas vezes que a gente chega em pessoas que meio que desistiram, que é isso que você falou. Ah, eu não consigo passear com o meu cachorro, então eu vou transferir esse problema, eu vou contratar. Mas aí a gente consegue modificar isso, né? E transformar essa relação para algo que realmente vai ser mais harmônico e vai ser melhor não só para o cão, mas para todos que lidam com ele, né? Eu acho que é muito nesse sentido. Legal. Olha, eu tiro duas coisas assim muito importantes dessa nossa conversa. Em primeiro lugar, do ponto de vista do tutor, essas informações importantes sobre como é que eu identifico um profissional que esteja adequado às minhas necessidades de tutor positivo, né? Eu me coloco aqui no lugar de um tutor que gosta de ler, às vezes não tem muito conhecimento, mas por falta de prática mesmo, mas tem interesse na educação positiva. Se eu precisar de um pet sitter, se eu precisar de um dog walker, agora eu sei como que eu vou procurar, quais são, né, as qualidades principais, eu vou saber fazer as perguntas, etc. E eu acho que também uma outra coisa importante dessa conversa é pro outro lado, é do profissional que está se qualificando, né? Como que ele pode chegar num tutor que muitas vezes não sabe nada de comportamento canino, de comportamento felino, não sabe nada de educação, né? Ainda trabalha às vezes até com métodos pouco ortodoxos, né? De punição com o cachorro ou de coisas péssimas que se faz com o gato. Qual que é o impacto que esse profissional que foi estudar, que ele vai ter dentro de uma casa, né? Muitas vezes ele vai trazer uma informação tão relevante, né? Por mais que ele não esteja na casa ao mesmo tempo com o tutor, como no caso do pet sitter, né? Porque o dog walker ainda tem um contato um pouco maior. Mas no caso de um pet sitter, ele vai poder dar muitos toques, porque ele é a pessoa que realmente está no dia a dia, que seja por 10 dias, né? Lidando com aquele bicho. Ele vai poder falar sobre o temperamento, sobre o comportamento, sobre as necessidades, sobre coisas que às vezes o tutor não tem ideia. E o profissional que faz o passeio, ele pode trazer uma informação tão importante, né? Como esse cachorro se comporta com outros cães na guia, como ele se comporta com pessoas, quais são as preferências dele, os medos. Então, um profissional bem preparado, ele consegue ajudar a família de uma forma que vou até usar dizer que às vezes o adestrador não consegue, por ele ter uma relação menos frequente, né? Então eu acho que, putz, uma conversa muito ampla, dava para fazer É, 3 lives, né? Mas a gente não vai é, fazer isso com ninguém, que eu acho que as pessoas querem jantar, né? Talvez. exatamente. Mas é isso, Ju. Eu falo muito que a gente é ponte, né? Então, eu, como pet sitter, como dog walker, eu acabo muito sendo ponte para essas pessoas terem acesso a um mundo de adestramento positivo, de comportamento, de linguagem corporal que elas não conheciam, de enriquecimento ambiental também, né? Que é algo que tem que ser feito de forma muito criteriosa, não pode ser aleatório. Então, assim, é uma ponte para um mundo que essas pessoas não conheciam e muitas vezes essa ponte é o pet sitter. Então, eu acho que isso é Uhum. muito importante, né? Eu acho que essa qualificação ela é boa para todo mundo, para quem trabalha na área, para o tutor e para os bichinhos, com certeza. Sim. Olha, eu adorei conversar com você. Eu tirei dúvidas minhas mesmo, disfarçadas aqui de observações.
E eu acho que deve ter ajudado muita gente, como eu falei logo no começo, né? Às vezes até a desfazer o mito de que eu tenho medo de contratar um profissional que eu não conheço, a pessoa X vai entrar na minha casa, vai lidar com o meu bicho, não sei o que ela vai fazer. E muitas vezes essa questão de, o dog walker, o pet sitter, qualquer um faz, né? Para que eu vou pagar para a pessoa ir na minha casa? Vou pedir para uma pessoa e ela faz, né? Porque é uma coisa muito simples, muito sem grandes demandas ou especificidades, né? Então eu acho que dá para realmente tirar esse mito, né? E eu agradeço muito, apesar de eu ter sido no seu perfil, eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite para conversar. Até pedir desculpa aí por essas questões técnicas, mas ao vivo é Imagina, isso, né? Ao vivo quem acontece. sabe faz ao vivo, né? E Quem aí a consegue gente. fazer muda de perfil, tá tudo certo. Isso aí, a gente acabou se estendendo bastante. Eu queria muito agradecer a todo mundo que ficou até o final. Foi ótimo. Adorei, viu, Ju, o convite. Obrigada. E a gente pensando aqui em assuntos importantes que você possa contribuir. Você é um profissional, como eu falei, que a gente gosta muito, que a gente também acompanha muito seus posts. Eu queria dar parabéns a uma coisa que eu nunca te falei. Os títulos dos seus posts são maravilhosos. E é a veia da comunicação por trás, né? É, Obrigada. então é isso, gente. Queria agradecer vocês por terem ficado. Eu acho que sempre é legal deixar, né, a sugestão de mandar perguntas tanto para a gente quanto para a Let's, né? Porque essas perguntas podem virar posts, podem virar lives, podem virar reflexões importantes. E é isso. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por vocês terem ficado. E eu espero que tenha sido uma boa conversa para todo mundo. Eu que agradeço aí também. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.